desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Pensem bem naquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não cansem nem desanimem. Na luta contra o pecado, vocês ainda não resistiram até o ponto de derramar o próprio sangue. Vocês se esqueceram da palavra de ânimo que ele lhes dirige como a filhos. Meu filho, não despreze a disciplina do Senhor, nem se magoe com a sua repreensão. Pois o Senhor disciplina quem ama e castiga todo aquele a quem aceita como filho. Suportem as dificuldades, recebendo-as como disciplina. Deus os trata como filhos. Ora, qual o filho que não é disciplinado por seu pai? Se vocês não são disciplinados, e a disciplina é para todos os filhos, então vocês não são filhos legítimos, mas sim ilegítimos. Além disso, tínhamos nossos pais humanos, e nós os respeitávamos. Quanto mais devemos nos submeter ao Pai dos Espíritos para assim vivermos. Nossos pais nos disciplinavam por curto período, segundo lhes parecia melhor, mas Deus nos disciplina para o nosso bem, para que participemos da sua santidade. Nenhuma disciplina parece ser motivo de alegria no momento, porém produz fruto de justiça e paz para aqueles que por ela foram ou são exercitados. Portanto, fortaleçam as mãos enfraquecidas e os joelhos vacilantes. Façam caminhos retos para os seus pés, para que o manco não se desvie, antes seja curado. Esforcem-se para viver em paz com todos e para serem santos. Sem santidade ninguém verá o Senhor. Cuidem que ninguém se exclua da graça de Deus, que nenhuma raiz de amargura brote e cause perturbação, contaminando muitos, que não haja nenhum imoral ou profano como Esaú, que por causa de uma única refeição vendeu seus direitos de herança como filho mais velho. Como vocês sabem, posteriormente, quando quis herdar a bênção, foi rejeitado e não teve como alterar a sua decisão, embora buscasse a bênção com lágrimas. Vamos orar? Deus nosso Pai, nós precisamos de Ti, Senhor. Eu preciso de Ti. Estou tão empolgado nessa manhã. Não sei exatamente porquê. Talvez a alegria da Tua presença e o desejo tão grande que eu tenho, Senhor, de que o Senhor abençoe o Teu povo. E eu peço, Senhor, que essa minha euforia se transforme em Tua palavra ao coração dos meus irmãos, e não em motivos para que eles se escandalizem ou para que eles desconfiem da Tua palavra. É a minha oração, em nome de Jesus eu oro. Amém. Amém. Semana passada nós perguntamos o que é a vida. E nós dissemos que a vida é a existência perfeita. Não perfeita no sentido de que a vida sem problemas é a existência perfeita, mas no sentido de que a vida perfeita, a existência perfeita, ela é possível, e é possível que você tenha uma plena satisfação na sua vida e encontre significado quando você caminha com Deus. A afirmação das Escrituras é: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Jesus se conecta com a vida e Jesus, a vida e Deus, são quase que uma unidade única. O plano de Deus era ver a nossa vida gerando e gerando mais vida. Ele é o Senhor da vida. Então, quando você pensar em vida, não pense em vida extraterrestre, vida religiosa. Pense em vida, vida mesmo, a sua vida, as suas rotinas, o teu respirar, a tua segunda, a tua terça, o que você faz no dia a dia, ou o que você não faz. Pensa na vida do teu escritório, pensa na vida do ônibus lotado, do trem lotado, pensa na vida das tarefas a cumprir, prazos a cumprir, enfim, responsabilidades a administrar, filhos a administrar, casas a administrar. Pense na vida assim: Deus e a vida, eu sou a vida, eu estou na vida e eu ando com você no meio da sua vida. Nós não temos um Deus que nos visita no domingo de manhã.
Não temos um Deus que nos manda recados, e-mails, insights, revelações místicas à noite e tal, e a gente então fica aqui rodando feito barata tonta sem saber para onde vai, e de repente, ilumina. Não, a luz está em nós. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Ou seja, enquanto eu caminho, Deus ilumina o meu caminho com a sua palavra. Essa é a diferença. O problema é que nós podemos desligar Deus da nossa vida, e é sobre isso que nós falamos a semana passada e retomamos agora. Veja só, existe sim a possibilidade das pessoas viverem desconectados, Deus e a vida. Sabe de uma coisa? Eu tenho um sobrinho, eu quero citar o meu sobrinho, porque a mãe dele está aqui hoje, que é o Bruno. Eu tenho uma certa inveja do Bruno. Porque o Bruno curte a vida. Ele é um garoto lindo, assim, solteiro, bonito. Puxou o pai dele, assim, galã mesmo, cabelo comprido, surfista, sarado. Pensa num cara sarado, é o Bruno, né? E o Bruno fica lá, plena segunda ou terça-feira, ele posta uma foto na praia, por exemplo. Você fala, pô, Bruno, o que você está fazendo na praia, mano? Né? E aí ele, agradeço a Deus por essa realidade aqui que eu estou surfando. Peguei umas ondas hoje, Deus fez eu pirar nessa onda. Você acha que eu não tenho inveja do Bruno? Porque ele sacou que Deus está na onda. Quer dizer, Deus não é a onda. Mas a onda foi feita por Deus. A gente que é crente tem mania de achar que o Deus da criação é um e o Deus da salvação é outro. Não, meus irmãos. O bagulho estrala lá fora. Entendeu? Aqui é só um quadradinho, um cubículo aí que a gente fica aqui com falta de ar todo domingo. Mas a vida é lá fora que acontece. Pensa uma criança nascendo na sua frente. Né? Pensa um acidente que você fala, meu Deus, passou. Putz, nossa, Deus, obrigado. Pensa na passarinhada. Outro dia acabou a igreja, fui para casa, deitei na minha cama, na árvore da frente, um casal de tucano, assim, aquela coisa mais linda, exótica. Eu falei, nossa, eu estou em culto agora, estou em adoração. Levante sua mão, Eli. Está entendendo? A vida e Deus é uma coisa só. Agora a gente corre o risco de desconectar Deus da vida. Não, Deus é coisa do domingo, do culto, do pastor e do templo. Um dia sagrado, um lugar sagrado, um homem sagrado. Aí quando Jesus fala assim, não, agora tudo virou culto, a vida virou culto, o culto virou vida. Não tem mais lugar sagrado, não tem mais homem sagrado. Deus resolveu habitar entre os homens. Deus resolveu andar conosco. E onde você estiver, eu estarei com você. Então, a grande pergunta é, quando Deus é desligado? E eu falei que eu ia falar de 6 coisas, lembra disso? O autor do Hebreus começa aí dizendo de uma tão grande nuvem de testemunhas. Não vai dar tempo de eu falar dessa nuvem toda aí. Ele começa no capítulo 11 dizendo assim, olha, tenho aqui para vocês uma galeria de gente que andou com Deus. E sobre essas pessoas, ele fala, são gente fantástica, Davi, Jefité, Moisés, Abraão, e fala, olha, eles tiveram uma vida maravilhosa, gente de fé, mas 3 coisas aconteceram com eles, e essas coisas não são fáceis da gente ouvir. Ele vai dizer que, primeiro, nenhum deles teve vida fácil. Ou seja, os caras que andam com Deus não têm vida fácil, beleza? Andar com Deus não é sinônimo de vida fácil. É sinônimo de vida realizada. É sinônimo de saber por que é que estou vivendo o que estou vivendo. É sinônimo de ter resiliência para enfrentar as coisas, mas não é vida fácil andar com Deus. A segunda coisa que ele diz, a primeira coisa está aí no verso 32 a 37 do capítulo 11. A segunda coisa que ele diz é que o mundo não era digno deles. Eu interpreto isso dizendo para você assim, se você espera que o mundo reconheça o seu valor, esqueça. Ninguém vai valor em quem anda com Deus. Quem anda com Deus é um ET. Raramente alguém consegue enxergar o valor da sua relação com Deus e perceber isso. Via de regra, você está no contrafluxo do sistema. Você é uma exceção ao sistema.
Terceira coisa que ele diz é que, apesar deles terem muita fé, muita confiança em Deus, nenhum deles recebeu o que havia sido prometido para a vida deles. Mas aí tem uma esperança, no versículo 40 do capítulo 11, vai dizer que Deus havia planejado algo melhor para nós, para que conosco eles fossem aperfeiçoados. E o que o texto está dizendo é que Deus preparou em Jesus o cumprimento da promessa de Deus, de que Deus andaria conosco, de que Deus nos daria possibilidade de vida. Não é que Deus nos daria dinheiro ou assim, sabe? Não, esquece isso, isso é outra bobagem aí. É que Deus construiria a nossa vida conosco, que Deus andaria conosco, que Deus nos daria subsídio para termos uma vida perfeita. Não perfeita no sentido de que nós não teríamos dificuldade, mas perfeita no sentido de que nada nos separaria do amor de Deus. Perfeita no sentido que Paulo disse: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Eu posso ter isso ou não ter isso, entende isso? Perfeita nesse sentido, ok? E não só nesse sentido, em tantos outros sentidos que não vai dar tempo de falar, eu estou correndo. É evidente que estamos numa batalha entre a vida e a morte. Ou seja, a vida, essa vida de que nós estamos falando até aqui, essa vida conectada com Deus, ela pode ficar em off. Algumas coisas podem nos fazer virar o botão off. Você já fez isso? Por favor, Guilherme, vá nesse ventilador aí, aperta o botão off. Ele estava ventando, espera aí, calma aí. Ele está ventando, está trabalhando, ele encontrou sentido e significado. Para que serve um ventilador? Né? Para ventilar, tudo bem? Quando o ventilador não ventila, para que serve um ventilador? Para entulhar, né? Porque fica aí pendurado essa coisa linda aí, com essa cara de câmera, né? Enfim, não serve para nada. Mas, de repente, alguém pode chegar lá e, pof. O autor de Hebreus está dizendo assim: uma vez que nós estamos rodeados de tantas pessoas que estavam sendo energizadas por Deus, nós precisamos tomar o seguinte cuidado: de não apertar o botão off da nossa vida, da nossa relação com Deus. E o que eu quero dizer nessa manhã é 6 botões offs que você pode apertar e desconectar a sua vida da vida verdadeira, e desconectar Deus da sua vida, da sua existência. E eu não estou falando em termos filosóficos. Eu estou falando em termos existenciais e práticos. Tá bom? Pode ligar lá o on lá, que senão o pessoal não aguenta. Ele vai dizer assim: portanto, uma vez que nós estamos rodeados por essa tão grande nuvem de testemunhas de gente das quais o mundo não era digno, gente de muita confiança em Deus, de muita fé, gente que enfrentou tantas coisas e que Deus usou para fazer tantas coisas, olhem para eles e olhem para você agora e livre-se de tudo que atrapalha você e do pecado que te envolve. Ou seja, tem tudo que te atrapalha, e a gente precisa saber o que é esse tudo que nos atrapalha, e esse pecado que nos envolve. Que pecado é esse? Ele está falando que pecado é esse. Para que você tem que se livrar de tudo que te atrapalha e de tudo que te envolve? Para você poder correr com perseverança, ou seja, não é uma corrida fácil, não é uma maratona mesmo, é uma corrida de longa distância. Correr com perseverança a corrida que nos é proposta. Ou seja, a proposta de Deus para você não é um tiro de 100 metros, ok? A proposta de Deus para você não é passe 7 semanas, entre debaixo do buraco da cruz e depois de 7 semanas, a sua vida estará num outro nível. Não vai acontecer. A nossa vida, a proposta de Deus para nós é uma corrida de longa distância. Quantos de nós já não tiveram experiências e momentos com Deus fantásticos? E depois você fala: cadê o irmão? Ele se perdeu. Não é mais crente, agora não vem mais na igreja, não quer mais nem saber de Deus, está revoltado. Mas não é possível, ele cantava, ele fazia, ele dava aula, ele era uma referência de espiritualidade, mas agora não está mais. Por quê? Porque a corrida não é curta. A corrida não é curta. A corrida é longa, ok? Então, quais são essas coisas que nos embaraçam, essas coisas que nos atrapalham? Domingo passado eu falei que a primeira coisa que nos atrapalha, e vamos ver se está funcionando aqui o trem, ok? Quando Deus é desligado da vida, primeiro,
Vamos ler juntos? Quando falsas ideias a respeito de Deus. Tem muito visitante hoje, eu preciso só explicar isso rapidinho. Eu chamo isso, falsas ideias a respeito de Deus, de religião. Ok? Entenda a religião, não no sentido de nos religarmos a Deus, no sentido original que essa palavra tinha. Entenda a palavra religião no sentido de sistema existencial religioso. Entenda a palavra religião no sentido de sistema de alienação humana, sistema de manipulação de pessoas, sistema de alienação da própria vida. Perceba que não é raro um cristão parecer com um ET. Quando você encontra um crente, você fala, meu, esse cara é esquisito, mano. Ou vamos na praia? Não, não vou na praia. Sexta-feira ele sai correndo. Mas se você entrar na pilha da religião, você vai entrar nessa daí. Tem umas pegadas assim, entendeu? Não é? Não pode usar calça não sei aonde, o rasgo tem que ser não sei do quê, não pode comer não sei o que lá, tem que participar do cerimonial não sei das quantas, e aí vira um inferno na sua cabeça. O problema é que a religião te ensina um negócio que não é verdade a respeito de Deus. Então você vive preso a essas coisas. E olha, cá entre nós, hein, meu? Cá entre nós. Só pro primeiro banco aqui. A maior parte do nosso trabalho como crentes é nos livrarmos do que não era Deus. É rever o que não era Deus. O problema é que a gente ouve as coisas, se apega a elas, fala, isso aqui, Deus quer que eu me sacrifique, né? Deus é meu juiz, Deus é tal, e você começa ali, e aí você ouve e fala, mas caramba, eu não estou experimentando vida, eu estou debaixo de um sistema de morte, eu estou me sentindo mal, eu não posso sair da igreja, eu tenho essa situação da minha vida, eu estou com medo de perder a cobertura espiritual do meu pastor, se eu não fosse, eu der, se eu não der. Sabe, quando você tem perguntas para mim do tipo assim, pastor, preciso dar o dízimo atrasado? Faça-me um favor, meu. É tipo você chegar para o seu pai e emprestou uma grana, né? Pai, preciso pagar o atrasado? Meu filho, eu estou vendo que você está correndo aí na sua vida, você está no maior corre. Relaxa, mano, a gente acerta isso depois. Fica tranquilo, quando eu pedir você me dê, por favor. Seja mais sensível. Não, a religião não, tem que pagar o atrasado. Os irmãos acreditam que pelo século XXI, tem igrejas que tem um painel lá no fundo com os nomes dos membros e bolinha verde e bolinhas vermelhas. Sabe o que é isso? Deu dízimo bolinha verde em março. Em abril não deu dízimo bolinha vermelha. Mas que inferno é isso, meu? É religião, entendeu? É isso aí que eu estou chamando de religião. Jesus não gostava muito desses caras. Eu falei uma bobagem aqui semana passada, que eu adorava, assim, eu adoro deixar os religiosos, assim, bem nervosos. Desculpa falar isso, se você se sente religioso. Eu não queria ofender você. Eu queria libertar você. Quando eu fico de saco cheio da religião, é que eu lembro que eu era religioso. E eu lembro que eu ferrei a vida de muita gente com a minha religião. Aí eu me arrependo tanto, eu falo, Deus, como é que eu pude fazer isso, sabe? Aquela coisa do Paulo, depois de Saulo virar Paulo. Como é que eu pude ver o Estevão naquela situação, segurar a roupa do cara e falar assim, bem feito, morre? E todo mundo surtava, falando, o cara que persegue a igreja agora está defendendo a igreja. O Paulo se libertou da religião assim, paf. Eu espero que você faça isso também, que Deus seja bondoso com você e te ajude a se libertar da religião. A segunda coisa que nos faz desconectar de Deus, porque a religião não ajuda, são essas coisas do verso 14 e verso 15, que são os traumas do passado. O nosso irmão falou um pouco disso aí, pessoal. Deus está falando com você. Os traumas do passado. Esforcem-se para viver em paz com todos e para serem santos. Sem santidade ninguém verá o Senhor. Cuide que ninguém se exclua da graça de Deus, que nenhuma raiz de amargura brote e cause perturbação, contaminando muitos. Eu não sei como te dizer isso, assim, tem gente que, você fala uma, duas vezes, eu queria ter o poder de apagar o passado, sabe assim, tipo pastor hipnólogo. Eu faço uma sessão de eu travo você assim, regresso às os momentos passados, aí eu chego lá e, tipo assim, delete aqui, marca aqui, né? Infância, dos 5 aos 6 anos apaga tudo. E você volta assim, nossa, não lembro mais nada, estou livre.
Porque, meu Deus do céu, raiz de amargura parece uma coisa assim, praga, meu. Tá louco. As pessoas erram, pedem perdão a Deus. Deus fala, tá bom, acabou, esqueci, eu lanço o seu pecado nas profundezas do mar e não me lembro deles. Passa uma semana, 2 dias, sei lá quanto tempo. Ai, Deus, o senhor lembra do meu pecado? Não. Como não? O senhor sabe que eu pequei, eu traí meu marido, eu fiz negócio errado, e você vive com aquelas raízes de amargura. Tem gente que é definida pelo que sofreu, não pelo que está vivendo. Você vive em função da identidade que você tinha, não da que você tem. Pô, vira a página, meu. Esquece isso, cara. Ai, minha mulher me traiu, nunca mais confiei em mulher nenhuma. Tá, seu besta solteirão? Você tá perdendo, velho. Vira a página, mano. Não deu, falhou, já foi. Dá uma olhada na igreja aí, tá cheio de conexões aí, pá, meu. Ah, é ou não é? Tu vai ficar fazendo o quê? Um altar para tua ex-mulher no teu quarto? Ai, como eu amava você, você me deixou. Para, meu. Fio de cabelo no meu paletó já foi, velho. Bom, já falei semana passada dos traumas do passado, não preciso correr. Outra coisa que nos prejudica é a falta de devoção a Deus. Está aí no verso 2 ou no verso 3. Tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé, ele, pela graça que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Veja que coisa interessante isso. Olha o verso 3. Pensem bem naquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem nem desanimem. Sabe do que ele está falando? Ele está falando assim, para onde é que tu está olhando agora? Eu estou olhando para o meu novo relacionamento. Eu estou olhando para o meu negócio. Eu estou olhando para a minha faculdade, para os meus objetivos profissionais. Eu estou olhando para uma menina que eu estou querendo namorar. Eu estou olhando para os meus filhos. Eu estou olhando o novo modelo da Honda, que eu preciso trocar de carro. Eu estou olhando para a internet. Eu estou olhando para... Não é coisa religiosa olhar para Jesus, tudo bem? O que ele está falando é o seguinte, você perdeu o foco de Jesus, toda a vida perde sentido. Por isso que Jesus foi categórico e dizer o seguinte, pessoal, vamos resumir as prioridades da vida? Ame a Deus sobre todas as coisas, ame o teu próximo como a ti mesmo. E as prioridades práticas? As prioridades práticas é assim, buscai primeiro o culto de domingo e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. É isso? Buscai primeiro o reino de Deus e a vida ganha sentido. Tudo bem? Não é busque primeiro o reino de Deus e você será um alienado. Não é isso. Não é tome uma dose da religião semanalmente e durante uma semana você se sentirá uma pessoa que não mora nesse mundo. Isso aqui não é droga, não é pico para você ficar se alienando da vida. Isso aqui é energia para você encarar a vida, mano. Isso aqui é verdade, para você olhar no espelho e falar, meu, que sem vergonha que eu sou. Preciso resolver essa porcaria de vida que eu tenho. Preciso conversar com minha mulher. Preciso conversar com meu chefe. Eu preciso tomar uma atitude. Isso aqui é vida para você viver. Isso aqui não é uma massagem de ego. Desculpa aí. Vou massagear o seu eguinho, dominguinho. Ai, seja bem-vindo, irmãozinho. Gosto tanto de você. Deus abençoe. Fiéis são as feridas feitas por aquele que ama. Enganosos são os beijos daqueles que não ligam para você. Provérbios está lá em algum lugar. Então, a falta de devoção
isso aí isso aqui, sabe como é que eu vejo isso aqui na nossa realidade, aqui no dia a dia? É tipo assim, pessoal, vamos pro ensaio do louvor? Aí você bota lá no clube, no WhatsApp do grupo de louvor, né? Você posta lá, essas são as canções dessa semana. Ok? Tipo assim, aquela carinha triste, né? Ei. É tão bom cantarmos, Deus de toda a graça, juntos bendizemos, quem é nossa força, e assim festejarmos toda a alegria. É isso aí, meu. Isso aí que você está fazendo, velho. Entendeu? Por que você está fazendo isso? Porque o teu foco estava lá em sei lá onde, mano. Você não... Aí ele fala no verso 3 o seguinte, olha a vida de Jesus. Eu assisti o filme Jesus, um outro filme de Jesus do Netflix, eu aconselho você a fazer isso. Eu assisti sozinho lá em casa. Eu falei... O primeiro pensamento que veio na minha mente é o seguinte, o que é que eu não sei de Jesus? Olha só como eu estava, né, assentado na cadeira de Moisés. Olha como eu estava religioso. O que é que um filme de Jesus vai me ensinar de novo dessa vez? Aí tá chegando a Páscoa, eu tenho que pregar sobre a Páscoa. Eu vou assistir o filme de Jesus, vai. Põe aí. O Filho de Deus. Cara, o Jesus era lindo, tipo o Rafael assim. Nossa, logo de cara eu já falei, meu, que Jesusão, se esse cara tivesse na... Mano do céu. Porque gente bonita te chama atenção, né? Fala a verdade. Vocês olham pra mim e sentem isso o tempo todo. Mas aí, eles mostraram um Jesus casual, assim, sabe? Um Jesus igual. E a maior parte do filme, do tempo, Jesus falava assim, eu sou a luz do mundo, tal. Aí os discípulos, pô, o que tá falando aí, mano? Aí veio o Pedro, o Tiago, o João, não tô entendendo nada, vamos vazar desse cara aí, ele não tá... Ele quer ir para Jerusalém, os caras vão bater em nós, vai ferrar, ele não fala nada com nada. Aí os caras, pô, Jesus andando em cima da água, o que é um fantasma, velho? Aí Jesus falou, por que vocês estão tão assustados assim? Fica tranquilo aí, sou eu, vocês não têm fé não? Aí eles vão conhecendo Jesus aos poucos, tipo nós, assim, sabe? E Jesus é mó paciente, cara, tolerante, calma pessoal, ó, tá tudo bem. Aí chega na hora de Jesus orar, porque ele vai morrer, os caras dormem e tal, cochila, o Pedro corta a orelha do outro. Jesus, para, Pedro, eu não sou desse mundo não, velho, minha força não é essa, você não entendeu nada, ô lesado. Putz, aí ele cola a orelha do soldado assim, na boa, disfarçadamente, o soldado fica assim, o que aconteceu? A orelha voltou pro lugar. E aí a morte dele não é aquela, sabe, se eles não fizeram aquele sensacionalismo com a morte, assim, os olhos do ator, assim, dizia o peso do pecado que ele estava carregando, a dor, assim, sabe? Aí eu terminei o filme e falei, eu estou apaixonado por Jesus de novo, velho. Ele fez isso por mim. Quando você se esquece da história do amor da sua vida, você deixa de amá-lo. Você aperta o off. Eu acho que isso acontece nos relacionamentos também. Quando você começa a conviver com a rotina, a mesma mulher de sempre, o mesmo vestidinho de sempre, as mesmas groselhas de sempre, o mesmo café de sempre, a mesma comida de sempre. Aí às vezes é preciso você ficar longe dela, né? Aí quando ela chega, você fala, meu Deus, que mulherão, velho, que eu tenho. Eu acho que isso acontece com nós também, Jesus, tá ligado? Porque você fica assim sem ele um tempo, de repente ele aparece com aquela beleza toda dele, assim. O João fala assim, nós olhávamos na face dele e o rosto dele brilhava. A gente olhava para ele e via a glória de Deus assim, a glória de um ser unigênito, vindo do Pai. Lembra os discípulos de Emaús? Mataram Jesus, vamos embora para Emaús, vamos voltar para casa. Aí Jesus aparece, os caras não reconhecem ele, aí Jesus começa a conversar. Conversinha.
Aí eles falam assim, nossa, o nosso coração está queimando, o que trem que está acontecendo? Isso só acontecia quando ele estava aqui. Aí Jesus, toma um café, Jesus, entra aí, vai. Jesus não, entra aí, nós ficamos aí conversando essa viagem toda aí, e você está cansado, entra aí para tomar um café. Beleza, eles entraram para tomar um café. Quando Jesus pegou o pão e deu graças e partiu, os caras, é ele, mano. É ele. Como é que a gente não sacou que era ele? Talvez você precise se encontrar com Jesus ressurreto. Não o Jesus das suas memórias e preso numa cruz do passado, do esquecimento. Bom, é isso. Falta de devoção faz você apertar o off. Agora, a quarta coisa que faz você apertar o off é a sua luta interior. Aqui é, tipo assim, um pontinho para você, uma chance, ó. Na luta contra o pecado, vocês ainda não resistiram até o ponto de derramar o próprio sangue. O que é essa luta interior? É a luta de se manter conectado. É isso. Para mim me manter conectado, eu tenho que lutar interiormente. Como é que eu luto? Eu luto com pensamentos, eu luto com sentimentos, eu luto com emoções, eu luto contra as dificuldades da vida, eu luto contra mim mesmo, porque em mim não há bem nenhum. Se deixar por tua conta, mano, você extravasa, você vira um louco, um devasso. Mas aí o Espírito Santo de Deus, que está dentro de você, te ajuda com gemidos inexprimíveis, tentando de alguma forma dizer a Deus, ó, dá um jeito, ajuda esse cara, ele está indo embora, ele está deixando, ele não gosta mais, ele não quer mais, e a gente vai nessa luta e esse esforço. Mas o que o Hebreus está falando é o seguinte, tudo bem, só que nesse processo de se manter ligado a Deus, vocês não chegaram ainda ao ponto dos caras que eu acabei de falar. Ninguém encerrou você no meio, ninguém meteu você numa prisão, ninguém acabou com a sua vida, ninguém jogou soda cáustica em você, ninguém queimou seus filhos vivos, ninguém levou você numa praia e degolou a sua cabeça em rede mundial de televisão, ninguém perseguiu você, ninguém te mandou embora do emprego. Lembre que está difícil essa luta interior, mas vocês não chegaram ao ponto de sofrer essas coisas que são possíveis de acontecerem a todo aquele que ama a Deus. Bem-aventurados sereis quando forem perseguidos, bem-aventurados sereis quando por causa do meu nome mandarem vocês embora, expulsarem vocês de casa. Ou seja, essa realidade que é conhecida da igreja perseguida, cotidiana, para nós ela não existe. O Hebreus está dizendo assim, então, luta, mas pensa que também você ainda tem uma boa vantagem. Trocaram de cadeira na igreja, agora não tem mais banco dolorido, você está sentadinho aí, gostosão agora. Então, nessa luta, Deus está preparando coisas para você enfrentar esse dilema interior. Você não precisa morrer no meio da disputa. A quinta coisa, isso aqui tem a ver com a religião. Chama-se uma identidade confusa. O nosso irmão Marco falou de identidade. Você sabe quais são os seus pontos positivos? Você ficou gago, né? Não foi? Pois é. A gente olha sempre... Se ele fizer essa pergunta, vamos inverter a dinâmica. Você vai pegar um caderno de 400 folhas e vai escrever todos os seus defeitos. Pode começar. 15 minutos você já tinha preenchido metade do caderno. Não é? Você sabe os seus defeitos. Anote aí numa folha, por favor, em 7 minutos, todos os desejos e sonhos que você teve e você nunca realizou para mim. Pode ser? Não, peraí, mas está fácil. Isso é problema de identidade, pessoal. Sabe por quê? Eu vou dizer por quê, lendo a Bíblia. Que diremos, pois, diante dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Se aquele que não poupou a seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, como é que não dará juntamente com o seu filho e de graça todas as coisas?
Não tem sentido, não faz sentido. Quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? Deixa eu perguntar, você é um escolhido de Deus? Eu vou pedir para você levantar a mão, e se você não levantar, tem tudo a ver com um problema de identidade confusa. Você está confuso, beleza? Você, quase que eu caio, você é um escolhido de Deus? Levanta as duas mãos quem é um escolhido de Deus. Fique em pé quem é um escolhido de Deus. E agora põe a mão na mão do outro escolhido de Deus. Nós somos um povo escolhido por Deus, amém? Então, quem nos condenará? Quem nos livrará? Quem nos separará do amor de Cristo? Então, escute isso. Mão levantada aí, pessoal, meio tipo assim, entendeu? Estou bem pentecostal hoje. Que diremos, pois, diante dessas coisas? Se Deus é por nós, os escolhidos, quem será contra nós, os escolhidos dele? Aquele que não poupou seu filho, mas entregou por todos nós, os escolhidos, como não nos dará juntamente com ele de graça todas as coisas? Quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Deus, já que é Deus quem os justifica? Quem vai condenar os escolhidos? Foi Cristo que morreu, e mais, ele ressuscitou, está acima à direita de Deus e também intercede por você. Intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação? Será a angústia? A perseguição? A fome? A nudez? O perigo? A espada? Como está escrito: por amor de ti enfrentamos a morte todos os dias, somos considerados como ovelhas destinadas ao matadouro. Mas em todas essas coisas da vida somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Eu estou convencido de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem demônios, nem presente, nem futuro, ou seja, essa condição de escolhido de Deus transcende o tempo. Nem o presente, nem o futuro, nem qualquer poderes, nem altura, nem profundidade, ou medos, ou traumas, nem qualquer coisa no passado ou no futuro, qualquer coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém? Amém. Amém. Podemos assentar, meus irmãos. O verso 5 e o verso 6 diz assim: vocês se esqueceram daquela palavra de ânimo que Deus nos dá quando Ele nos trata como filhos? Vocês são filhos de Deus. Pessoal, a disciplina é uma maneira de você crescer, é um sinal de que Deus ama você. Vamos começar a conversar sobre vida cristã a partir desse ponto? Porque às vezes eu tenho a sensação que eu tenho que começar a falar da vida cristã, falar da vida mesmo, num ponto que está lá atrás, quando nós éramos cegos, não víamos nada, quando Deus não tinha falado conosco, quando o seu Espírito não habitava em nós, quando nós éramos pagãos e vivíamos do jeito que a gente queria. Nós não vivemos mais assim. A conversa agora é de filho de Deus para filho de Deus, de filha de Deus para filha de Deus. Nesse ponto, eu acho que essa coisa da autoajuda do mercado religioso tem razão. Parece que crente tradicional tem um sério problema de estima. Ele não consegue ter uma autoestima conforme as escrituras traçam. Vocês estão achando que eu li o quê? Buda? Eu li Augusto Cury? Quem falou isso aqui, meu? Não foi o Paulo. Quem disse que nós somos, quem define quem nós somos, é Deus. Desculpa aí se sua mãe não disse para você que você era linda. Deus acha você linda. Desculpa aí se teu pai tinha 12 filhos e esqueceu de dizer para você que apesar de você ser mais um dos 12, você era único, especial e cheio de talentos e dons e que ele amava você. Desculpa aí. Mas agora alguém disse isso para você. Você escutou uma voz. Não escutou?
Nós cristãos não acreditamos na autoajuda. Nós acreditamos na ajuda do alto. Bom, toca o barco. A sexta dificuldade. As dificuldades da vida, está aí no verso 7. Suporte as dificuldades, recebendo-as como disciplina. Às vezes, irmãos, deixa eu falar uma coisa. Quando eu era religioso, eu detestava dificuldade. E eu, quando eu era religioso também, eu queria muito que Deus acabasse com as dificuldades das pessoas. Porque eu gostava mais das pessoas do que de Deus, na verdade. Porque quando eu era um solucionador de dificuldade, tipo assim, Ivani, você tem um problema na sua casa. Aí eu vou lá, solucionador de dificuldades, certo? Sou o homem de Deus. E eu digo assim, vou fazer uma oração aqui, zeriguidum, pá. No dia seguinte, o problema acabou. A dificuldade sumiu. Aí eu falava, yes. Aí a Ivani falava, nossa, esse pastorzão aí é solucionador de dificuldade. Ele vai lá na 7 campanha dele lá, na igreja dele lá, que o bagulho vira. Aí você lê Hebreus e ele fala assim, irmãos, prestem atenção. As dificuldades, Deus chama dificuldade de disciplina. Aí quando eu me converti, saí da religião, eu comecei a visitar as pessoas e tipo assim, sem grana, tá difícil, tá não sei o quê. Você não acha que você tinha que ter estudado na vida não, irmão? Uma vez um cara se converteu, o maluco do nosso bar. O cara era o chefe da bocada, meu vizinho, lá em São Miguel. Aí o cara foi pra congrega, os irmãos. Aí, o irmão dele era favelado. Antigamente a gente fala favelado, agora a gente fala da comunidade, que é um termo mais maneiro, né? Também era da comunidade, só que era um garoto que estudou. Fez educação física, parava de carro zero na porta, carrinho maneiro, mas era, né? Aí o Betão se converteu. Betão, o terror das cercanias, né? O cara que mandava como é que fala? Quando você não pode sair de casa? O toque de recolher. O cara que definia a hora do toque de recolher se converteu. Aí ele viu que o bagulho não virou rápido. E ele sabia que eu era pastor. Falou assim, pastor, por que depois que eu me converti minha vida não mudou ainda? Eu falei, mano, que coisa, né, Betão? Betão, fala pra mim, quantos anos faz que você fuma maconha? Tá pitando ali porque acabou o tempo. Que você fuma maconha, que você faz tráfico nesse bairro. E você terminou a escola? Não, não terminei a escola não, pastor. Agora estou na igreja. Você não terminou a escola, né, cara? Então, e seu irmão estava onde quando você estava fumando maconha, o meu irmão em Cristo? Te amo. Pô, meu. Então agora que eu sou pastor de Deus, e depois que eu também vivi essa miséria de achar que, porque minha vida estava difícil, Deus não me amava. Porque pensa comigo. Nós pais somos assim às vezes, né? Ai, meu celular está falhando. Não, vou te comprar um novo celular, querida. Você não pode passar pela privação de um WhatsApp que não responde rápido. Né? Aí quando eu, ralando, fazendo tudo para Deus, eu era o maior workaholic de Deus, mano. E a minha vida não saía do buraco, velho. Mas que diabo tá acontecendo aqui, né, meu? Que diabo de Deus é esse que não me socorre, pô? Já paguei um mico, já virei batista, já deixei de ser batista, já, né, vento tudo. Deus, cadê Deus? Aí depois que a disciplina de Deus, chamada sofrimento, fez efeito, aí eu me toquei que, então era isso que você queria, né? O Senhor me deixou pagando esse mico esses anos todos, para que através do sofrimento eu te amasse, né, Deus? Eu aprendesse que o Senhor não está no carro que eu te dou. O Senhor está na voz do seu coração. O Senhor queria que eu vivesse, não pelo que o Senhor pode me dar, mas por quem o Senhor é, não é? E se o Senhor resolvesse as minhas paradas, eu achava que o Senhor era o dono do Banco Bradesco. O Senhor não é o dono do Banco Bradesco. O Senhor é meu pai.
O Senhor é o Senhor do universo e me ama como um filho. Eu não sei se você aperta o botão off quando as dificuldades da sua vida aparecem. Está cheio de crente que fala, eu vou mudar de igreja, que essa igreja aqui não está fazendo a minha vida evoluir. Ele muda de igreja, velho. Aí se alguém conta para ele assim, vai numa igreja aí que eu vi falar, que lá tem uma unção. Essa palavra unção veio na minha cabeça desde cedo hoje, mas não vai dar tempo de falar dela. Lá tem uma unção da transformação, uma unção da prosperidade, uma unção da sete quedas. Parece com macumba mesmo. A unção do gira-gira, a unção do não sei lá do que, mano. Os caras começam a achar unção não sei das quantas. E se você entrar debaixo dessa unção, vai ver uma coisa de fora para dentro que você vai prosperar. Vai lá, mano. E não me enche o... É isso que eu falo pros irmãos aqui. Pastor, eu tô querendo ir lá na igreja fulano. Vai, velho. Vai, Deus te abençoe, mano. Você vai encontrar Jesus lá? Vai. Porque não é assim, nós estamos no mercado, né? Mercado de serviços de religião. O pecado que nos envolve, para terminar. Que pecados nos envolvem? Nossa, pastor, você vai começar o sermão agora? Vou. Não vou. Pessoal, todo pecado nos envolve, certo? Todo pecado tem o poder de nos envolver. Pornografia nos envolve. Ganância nos envolve. Sexo nos envolve. O que nos envolve é a luxúria. Nos envolve? Mas pastor, eu posso ter luxúria com a minha mulher? Não pode ter luxúria com a sua mulher, o zica. A luxúria é pecado. Então, quantas vezes por semana? Dia sim, dia não, vou sobrando feio um arranhão, tal e tal. Já ajuda, é uma boa medida. Pecado tem o poder de dar o off. Inveja, off em Deus. Ganância, off em Deus. Mentira, off em Deus. Tudo bem? Pecado. Eu acho que o que ele estava dizendo não era assim um pecado específico. O texto não revela um pecado específico. Ele só revela assim. Ei, se lembre que você é pecador. Ou seja, você tem o grande potencial de apertar o botão off. Não se esqueça disso. Mas tem um pecado aí, eu termino com esse um. Força que vocês já estão tudo amarelo com fome. Eu também. Mas tem um pecado aí que ele citou e eu falei, opa, tem um pecado nesse texto aqui. Abre aí sua Bíblia, não fecha não. Verso 16. Depois ele falar que você tem que não se excluir da graça de Deus, ele fala assim, que não haja nenhum imoral ou profano. Já logo pensei, imoralidade, né? Fui no dicionário, imoralidade tem a ver com perversão, libertinagem, né? Promiscuidade, que não haja nenhum imoral ou profano. Como quem? O Esaú. O Esaú transou com não sei quem? Não. O que o Esaú fez? O texto fala que por uma única refeição vendeu os seus direitos de herança como filho mais velho. E vocês sabem que depois ele se arrependeu e não deu mais tempo para voltar atrás, não sabem? Pois é, então é o seguinte, ó. Vai, amor. Alguém me socorre, por favor. Aí. Imoralidade. Vamos ler comigo a definição desse texto para imoralidade? Vamos juntos? Falta de caráter que se apega ao imediatismo e à ganância. Ah, pastor, agora está dando para entender. Falta de caráter que se apega ao imediatismo ou à ganância. Veja só, qual é o contexto da nossa conversa hoje, o contexto da carta? O contexto é uma comunidade cristã que está debaixo de muito sofrimento, mas que tinha uma grande promessa de salvação e vida. Mas era necessário, para que essa salvação se acontecesse, para alcançar essa salvação, era necessário perseverar até que a recompensa chegasse pelas mãos de Deus.
O Esaú é chamado de imoral ou profano porque ele não quis esperar o tempo quando se apropriaria da promessa e dos bens de ser o filho mais velho. Ele era o filho mais velho, Esaú era filho de? De Isaac. Jacó era irmão de Esaú, ok? E a bênção viria, quando que o filho mais velho teria o privilégio da primogenitura? Quando o patriarca morresse, tá certo? Então seria Abraão, Isaac e Esaú, e não Jacó. Ele profanou a promessa que ele tinha com a sua ganância e o seu imediatismo. O seu desejo de ganhar sem ter que pagar o preço de esperar. Sabe de uma coisa, meus irmãos? Isso retrata absolutamente, com perfeita clareza, a nossa cristandade hoje em dia. Uma fé que só visa resultados, uma fé de busca pelo pão e pelo peixe agora, pela busca de satisfazer as suas necessidades mais imediatas e carnais. E aí os caras usam a base bíblica para isso. Se vocês estiverem dispostos a obedecer, comerão os melhores frutos dessa terra. Isaías 1:19. Mas aí eles se esquecem do seguinte: você não pode desprezar os inúmeros alertas de Jesus e do Novo Testamento sobre o perigo de viver a partir de uma falsa sensação de segurança que as riquezas podem te dar. Porque as riquezas possuem o poder de uma divindade. O Esaú falou, que promessa de Deus, coisa nenhuma, eu quero é o guisado, mano, eu quero comer. E por causa de um prato de comida, ele desprezou essa conversa de promessa, de processo, de esperança, de tempo, de sofrimento. Você conhece algum crente, não um cristão, não um filho de Deus? Você conhece algum crente que fala, chega de ficar esperando, esse negócio de Deus aí que não funciona, eu quero um Deus que funcione. Dá logo esse guisado aí. Eu quero agora. Agora, veja só que isso não vale só para a cristandade, meus irmãos. Isso vale para quase tudo na vida. O tolo Esaú, e o tolo aqui é uma categoria de gente, o tolo não sabe esperar. Ele não tem sabedoria para esperar o tempo certo. O tolo quer agora, não respeita os processos da vida. Isso vale para relacionamentos, por exemplo, pais e filhos. Aonde os pais cobram dos filhos competências e responsabilidades que os filhos não possuem. O cara deixa uma criança de 12 anos cuidando de uma criança de 8. Quando ele chega em casa, a criança de 8 tem um rasgo na testa. Aí ele vira para a criança de 12 e fala assim, sua incompetente, você não cuidou do seu irmão. Como assim? Eu só tenho 12 anos. Você é incompetente que deixou uma criança de 8 na mão de uma de 12. Ah, é? Por vezes os pais cobram resultados imediatos de filhos que não estão no tempo dele. Ele tem que amadurecer, ele vai ter que bater o carro umas 3 vezes, ele vai ter que sair para os bailinhos, ele vai ter que... Entendeu? Você tem que... Calma. Crianças precoces. Você conversa com criança que age como adulto, responde como adulto, fala como adulto. Oi, tudo bem? Tudo bem. De quem você gosta? Eu gosto de personagens de desenhos animados. Calma, você é criança, velho. Você entende isso? Você tem um filho precoce. A sua exigência de querer ter uma criança sob controle, uma criança madura, você preconiza seu filho. Quantas vezes a gente vê os filhos fazendo bobagem e fala assim, nossa, que legal, que bobagem que ele fez. Você sabe que eu sou vovô já, né? E vovô é bom. Ser vovô é bom. Domingo passado a minha neta sentou na mesa do almoço, só eu e ela. E tinha uma travessa de salada, e ela gosta de verde, igual a avó dela. E a bichinha fez assim, foi se enroscando, aquela gordelice toda, e meteu a mão no almeirão, assim, e eu olhando, né? E o meu instinto é, não mexe. Eu falei, quer saber? Deixa a gordinha pra ver, vamos ver o que ela vai fazer. Jogou de volta lá, falei, alguém vai comer isso.
olhou para a mão dela, olhou para mim, deu uma risadinha, eu falei, yes! Yes! 4 folhas de almeirão eu posso pagar. Uma criança descobrir como é segurar uma folha na mão, não tem preço. Quer dizer, então, que você vai deixar sua neta fazer... Não, não é isso, pessoal. Ela não tem nenhum ano. Ela só é uma criança. Deixa ela experimentar o mundo e ela lê o mundo com as mãozinhas. Deixa ela lambuzar. Deixa ela experimentar, por favor. E às vezes os filhos fazem isso conosco. Agora é para vocês, cambada de teenagers. Eu quero isso agora. Se você não me der agora, quer dizer agora. Amigão, não dá para te dar agora, meu. Não dá, a situação está difícil, o país está em crise, o Lula, Lava Jato, o Trump, mano, falta Trump. Agora tem o Trump e não tem trampo, né, mano? Então você fica meio assim, você dá um tempo de me cobrar, você não pode me dar um tempo. Calma, mano. Vai estudar, vagal. Vai pagar o preço para você saber quanto é que custa sustentar uma casa. Tudo bem, irmãos. A gente que é mais velho, já passou por essa fase, sabe que um dia a ficha vai cair. Desculpa o pessoal mais novo aí. Ficha é o seguinte, tinha orelhão na rua. Tem que explicar. A gente sabe que um dia o crédito vai acabar. E quando o crédito... Não, o crédito vai ser recarregado. E quando Deus recarregar o crédito, o cara vai falar, opa, tá funcionando. Aí ele vai entender o que você está falando. Tem que fazer isso aí mesmo. Ficha, pastor, o senhor tá louco? Que ficha, mano? Hoje eu já estourei todos os limites. Eu falei, Senhor, para o Senhor me segurar. Isso vale para relacionamentos sexuais sem compromisso. Beleza, quer transar? Transa, vagabundo. Transa, meu irmão. Vai. Rola aí. Vai. É o Esaú. Não, eu quero transar agora, mano. O bagulho tá pegando agora. Vai. Transa, mano. Eu fiz isso aí também, não fiz, meu bem? Não soube esperar, Esaú. Meteu a mão no guisado antes da hora. Mete a mão no guisado, velho. Mete. Seu imoral. Deus, o Senhor me prometeu uma mulher, mas tô com essa aqui mesmo, quebra o galho com essa aí, eu vou logo comer o guisado. Mano, não come o guisado antes da hora, velho. Isso tem duplo sentido. Para quem não entendeu. Atividades profissionais precoces. A gente chama isso de dar o passo maior que a perna. Você fala assim pro irmão, nossa, finalmente Deus abriu as portas do meu negócio, eu estou conquistando, eu estou voando. Puf, o cara quebra a cara, ô lesado. Você não tinha condição, mano, vai devagar, velho. Um passo de cada vez. Faz um cursinho, se prepare, estuda o mercado, faz um cursinho de Word, vai no Sebrae, vai não sei aonde, frequenta a palestra de empreendedorismo, contrata o coach aqui. Faz os bagulho devagar, mano. Não, se você quer enricar, assim, ó. Você quer comer o guisado antes da hora. Aí depois dá tudo errado, você fala, Deus, a minha vitória terá sabor de mel. Mas agora está com sabor de fel. Vale para outros sonhos, projetos, desejos, que não se sabe se eles vão se realizar ou não. Sabe por quê? Porque a vida é um processo. Você tem que construir ao longo do tempo. E para isso você precisa de uma coisa chamada paciência e constância. Enfim, o velho ditado já disse que o apressado come cru ou queima o bico. O Esaú fez isso. E quando você queima o bico, ou come cru, você aperta o off e se desconecta de Deus. Deu para entender? Eu tenho mais 6, 7 PowerPoint para te mostrar. Mas se eu fizer isso, você vai me amar eternamente. Então eu vou fazer isso, porque
porque eu não vou contar esse sermão de novo, Ju, desculpa aí. Eu só queria dizer para você, aonde que essa vida acontece hoje? Eu falei das formas como você descarta essa vida, quando você desliga Deus. Agora, só para você ler, rapidinho, quando é que você vê que Deus está ligado na vida? Aonde essa vida acontece? Primeiro, em nossas reuniões, em comunidade, onde prestamos culto a Deus que concede a vida, ao Cristo que derrotou a morte e ao Espírito que concede vida. Aqui é um lugar que isso acontece. Não essa parede aqui, esse ajuntamento aqui, essa energia aqui, tá bom? A energia é meio cósmico, mas tudo bem, valeu. 2. Através da leitura, oração, meditação e ensino da palavra. Irmãos, eu tenho visto tanto crente analfabeto. Mini-duque de igreja e não sabe nada do bagulho. Aí tem que consultar especialista, né? Aí depois falar, outro dia eu falei que não tem leigo aqui na igreja, né? Lembra disso? Perguntei, quem é leigo aqui? Todo mundo levantou a mão. Eu falei, que mané leigo, mano? Que mané leigo? Mas você pode falar com o papai porque eu sou leiga? Você acha que Deus olha para você e quer saber? Mas, Deus já deu a palavra. Você tem orado? Não. Você tem lido a Bíblia? Não. Você tem meditado? Não. Você vem nos seminários? Não. Teu filho vai... Não. Então você apertou o off, maluco. Porque se você fizer isso aqui, você aperta o on. Beleza? 3. Quando isso acontece? Opa, volta. Através do batismo, que nos dá condição para uma vida motivada pela ressurreição. O batismo. O batismo faz isso. 4. Quando participamos do corpo de Cristo, do sangue de Jesus, celebrando sua eterna aliança conosco. Ajudei uma dica aqui para você, vai ter ceia domingo que vem. Dá uma pensadinha aí na sua semana. Ela foi bem educada, né, Ju? Eu já vou logo escrachar você, tá bom? Desculpa aí. É que eu sou pastor da igreja, eu posso fazer isso. O que nós estamos querendo é que você pense se você está dando valor para o sangue de Jesus ou não, tá bom? Porque o aviso é, aquele que comer e beber desse sangue, sem valorizá-lo, come e bebe para sua própria condenação. Nós não queremos que ninguém seja condenado. Então pense no que você está fazendo com o seu Jesus essa semana e com a obra que ele fez na cruz do Calvário. 5. Quando é que essa vida acontece? Essa vida acontece quando acolhemos as pessoas, quando as alimentamos, quando as vestimos, quando lutamos por justiça no mundo, enquanto amamos os nossos inimigos. Amar inimigo, pastor, receber pessoas, acolher pessoas, alimentar pessoas, vestir pessoas. Irmãos, isso é uma vida maravilhosa. Eu queria escrever um artigo essa semana chamado As Goiabas de Deus. Eu vou escrever. Se você tiver Facebook, você lê esse artigo chamado As Goiabas de Deus. Porque Deus fala por meio de goiabas. Não é eu que sou goiaba, não. É goiaba mesmo, goiaba. Deus está sempre nos surpreendendo, irmãos. Sempre, 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 sempre. Sempre. 6. Quando criamos nossos filhos e realizamos o nosso trabalho de cada dia para a glória de Deus. A vida de Deus aparece aqui. O on aparece assim. Às vezes é legal isso, sabia? Sabe quando você olha para o seu filho, aí seu filho está assim, radiante, assim, com a carinha de Jesus. Aí você fala, nossa, olha, todo o meu esforço, todas as minhas orações, as minhas lágrimas, o meu jejum, tudo que eu desejei, agora estou vendo acontecer, meu filho tem a cara de Jesus. Ele está vivo. É isso. Quando a gente trabalha para a glória de Deus, já falei domingo passado, você não trabalha para o seu chefe. Você trabalha para o boss aqui, o Big Boss. E por último, quando a vida doada pelo Criador e suas infinitas manifestações de beleza, bondade
e encantamento é reconhecida como dádivas de suas mãos. Sabe do que eu estou falando? De passarinho. Sabe do que eu estou falando? De adolescente cheio de espinha em casa. Sabe do que eu estou falando? De um jogo de panelas novos, que produz um arrozinho diferente. Sabe do que eu estou falando? Um carro novo que você ganhou, que você trocou. Sabe do que eu estou falando? Da sua filha que se formou na faculdade e você falou, meu Deus, ela é minha filha. Sabe do que eu estou falando? De um ovo frito. Pessoal, quando eu era pobre, eu comia muito ovo. Agora eu sou fitness, eu como muito ovo. Porque o ovo tem proteína e faz os meus músculos crescerem. Ah! Sabe quando você percebe Deus na sua vida? Quando você acorda com essa cara de broaca, passa um batonzinho de manhã. Eu sei que eu já estourei o tempo, mas agora já foi. Eu peço perdão a Deus e os irmãos depois. Aí você, tipo assim, olha no espelho e fala, meu Deus, lá vou eu de novo para mais um dia de escritório. Aí você dá uma penteada no cabelo assim e tal, passa um batonzinho, escolhe a roupa, meia hora para escolher. Aí entra no busão lotado. Aí chega no escritório, você fala, nossa, eu tenho uma mesa agora, depois de 3 anos desempregado, eu ganho pouco, mas que lugar sagrado é esse que eu estou? Relatórios sagrados, canetas sagradas, amigos sagrados na hora do almoço. Sabe o que eu mais gostava quando eu era empregado? Dos amigos sagrados. Né, Will? Vamos comer num lugar sagrado? McDonald's. Todo mundo com um valinho. Você já teve um valinho de comer de graça? Eu tive uma vez, só foi 2 anos, mano. O bagulho é o seguinte, os caras te dão um valinho, você vai no Mac, e na hora de pagar você dá o valinho lá. Ele passa o bagulho e te devolve o cartão, você fala, meu, eu comi de graça hoje, velho. Porque sempre que eu queria ir no Mac, eu tinha que tirar dinheiro da minha carteira, eu sabia de onde vinha aquela grana. Mas os caras falaram assim, nós vamos te dar um valinho pra você ir no Mac e um valinho pra você ir no mercado por mês. Você já teve valinho de ir no mercado? Mano, isso é de Deus, velho! Tipo assim, 400 conto de valinho pra ir no mercado. Aí você tira o valinho, eu tenho um valinho. Ah, fora dos salários. Tem nada a ver com o 13º, com as férias, com as horas extras. Tem nada a ver. Eu tô sendo muito vulgar, pessoal, assim, vocês acham? É que, pô, meu, a gente acha que Deus vai vir assim numa nuvem. A gente acha que Deus está tipo assim numa outra realidade, sabe? A gente acha que Deus é um ser de outro mundo. Aliás, o nome dele é Emanuel, né? Ô, Emanuel. Então, ele responde. Tô aqui. Tô aqui. Amém, irmão? O Chiquinho mandou eu terminar, eu tenho medo dele, eu vou terminar. Só me permita orar com você um instante, tá bom? Para mim pedir perdão a Deus e pedir para Ele abençoar você muito essa semana. Deus, nosso Pai, quanta coisa o Senhor não faz por nós todos os dias, toda hora. E a gente não percebe. Não nos deixe separar o Senhor da vida, porque o Senhor é o Senhor da vida. A vida e o Senhor são uma unidade que não pode ser separada por nós, teus filhos. Obrigado por cada dom. Obrigado por cada presente seu. Obrigado pelas misericórdias que se renovam. Obrigado pelo nosso corpo físico, saúde, bem-estar, família, casa, carros, roupas, cobertores, chuveiros. Obrigado, Senhor, porque o Senhor está sempre cuidando de nós e não nos deixa faltar nada. Nós te amamos, Deus, por ser nosso Pai e por ser nosso pastor. Eu te agradeço por essa manhã, peço perdão ao Senhor pelo tempo e aos meus irmãos também. Para a tua glória que eu oro e te agradeço. Amém.